ressuscitou, tocou nos ossos dele, a pessoa. Amém. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Glória a Deus. Deus, Ele tem compromisso com um homem e com uma mulher que se entrega a Ele. Se você, querido, querida, se está se entregando pela metade, deixa eu te dizer que Deus te quer por inteiro. Deus te quer por inteiro, porque a obra de Deus precisa ser feita por completo. A obra de Deus na nossa vida precisa ser feita por completo, não pela metade. Não adianta Deus nos dar a metade de um dia. Suponhamos, de 6 ao meio-dia eu sou feliz, de meio-dia às 6 da noite eu sou triste, de 6 da noite à meia-noite eu sou feliz, de meia-noite às 6 da manhã eu sou triste. Querido, nós não queremos isso, não é verdade? E Deus também não nos quer pela verdade. Deus nos quer por inteiro. Deus, Ele dá vida ao homem. O homem peca, vai por caminhos tortuosos, como a Bíblia mesmo diz, é escravizado por Satanás. E o mesmo Deus vem e dá a condição deste homem, desta mulher se libertar. Você entende o que é isso? Muitas das vezes fazemos alguma coisa e pessoas na terra como nós mesmos falam: não, contra mim assim, se pecou, não vai pedir perdão a Deus, eu não perdoo. Quantas das vezes a pessoa fala com nós: não, eu te dei 1, 2, 3 chances, eu não te perdoo, vai pedir perdão a Deus. Querido, Deus sendo soberano, Deus sendo Deus, Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender, pedir a Ele perdão e nos reconciliar com Ele. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo veio ao mundo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus reconciliando o mundo consigo mesmo através de Cristo Jesus, querido. E nós, para ser libertos, o que precisamos? Assumir que precisamos de libertação. Amém. Nós precisamos assumir que precisamos ser libertos. E Cristo está para libertar. Amém? Tem pessoas que não entendem. Isso não é novidade. Olha o que está escrito. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. Não é novidade. Quando Deus está trabalhando, alguém se levantar contra. Não é novidade. Outro dia uma pessoa veio com algumas palavras, eu falei com ele: olha, você tem que se preparar mais. E o cara disse para mim: não, porque você... Eu falei: não, você tem que se preparar mais, porque antes de você pensar nessas coisas, fariseus já falavam para Jesus. E antes de eu te conhecer, eu já li essa história. Então, não é novidade que Satanás levanta pessoas para poder querer atrapalhar o agir de Deus. Não é novidade que Satanás vai levantar pessoas para poder querer impedir Deus trabalhar na sua vida. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Pessoas que não creem, pessoas que sempre vai dizer: olha, sei que está acontecendo mesmo, eu não boto muita fé nisso. Pode ser que realmente esse pastor aí está com Deus, pode ser que esse presbítero está falando aí segundo a vontade de Deus, pode ser. Querido, olha, Deus, Ele se compromete quando Ele fala. Deus, Ele se compromete quando Ele fala. E a palavra de Deus fala que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. E sabemos que o príncipe deste mundo, Satanás, cegou a mente das pessoas. A Bíblia fala dos incrédulos, para que quando vê, não consegue enxergar o que está acontecendo. E Deus, Ele quer libertar as pessoas disso. Deus quer libertar, amados. E Deus, Ele está aqui nessa noite. Se Ele marcou este culto, é para libertar a sua vida. Para mim não importa qual a situação que você vive. Para mim não importa. Eu não posso fazer nada por ti, a não ser pregar a palavra de Deus e orar por você. Agora Deus, Ele se encarregará de fazer o milagre. Amém, glória a Deus. Santo Deus. Continuando. 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes pois vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Queridos, quando nós precisamos de libertação, e nós entendemos que precisamos ser libertos, o dia não é amanhã, o dia é agora. Jesus, Ele quebra qualquer princípio que Satanás quiser colocar para libertar a sua vida. Ele não quebrará os princípios segundo Deus pôs. Pense comigo. Deus está me fazendo lembrar aqui agora. Eu vou falar com vocês. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, Jesus não quebrou nem o princípio da lei. Quando aquela mulher foi
pego no ar de adultério, que eles trouxeram ela até Jesus, pense comigo. Jesus, ele viu a situação. Não é verdade? Não devemos esquecer que ele é um advogado. E advogado tem estratégia para libertar aqueles que estão sendo acusados. O advogado, quando ele trabalha ao favor de uma pessoa, ele tem estratégia. Ele não pode quebrar a lei, ele não pode infringir, mas ele tem estratégia. Então o que Jesus disse? Quem não tiver pecado, atira a pedra. Ele, como advogado, ele disse: atira a pedra. Ninguém atirou uma pedra, porque todos tinham pecado. Ele, como advogado, ele teve estratégia, certo? Satanás, quando ele vai até Deus para nos acusar, Jesus é o nosso advogado. Amém. Ele tem estratégia. Glória a Deus. A Bíblia fala, aprendemos ainda essa semana, no estudo na casa do pastor, Jesus dizendo que ele intercedeu por Pedro, porque Satanás queria peneirar ele. Satanás queria fazer isso na vida dele. Então Jesus intercedeu. Ele, como advogado, ele tem estratégia para nos livrar. E ele, como juiz, ele sabendo que ali as pessoas foram todas embora. A estratégia do advogado: não, se alguém não tem pecado aqui, faça isso. Mas aquelas pessoas todas tinham pecado. Então eles foram todos embora. Ele, como juiz, e não tinha ninguém mais para condenar aquela mulher naquela hora, o que ele fez? Se os pecados estão perdoados. Porque se como juiz não tem acusador, então não tem causa. Os pecados foram perdoados. Agora, mais uma vez, ele, como juiz, ele disse: vai e não peques mais. Amém. Mais uma vez, como juiz, ele perdoou o pecado e disse: vai e não peques mais. Porque no reino de Deus, querido, devemos saber que tem que ter santidade. No reino de Deus tem que ter santidade. Amém? E Deus, ele está pronto para libertar o homem. Glória a Deus. Ele está pronto. Amém? Só mais um toque. Glória a Deus. E não convinha só. Jesus responde. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse-lhe: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantém presa? 18 anos Satanás escravizando a vida. Não sei quanto tempo Satanás tem ganhado vantagem contra você, mas hoje Jesus está dizendo que convém te tirar de qual seja a prisão que ele tem te prendido. Hoje Jesus está dizendo que, independente do que foi que aconteceu, independente do que você fez para que você se mantesse preso na mão de Satanás, hoje ele está aqui para quebrar todo jugo, todo pacto, toda obra que não. Glória a Deus. Jesus está aqui para quebrar. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o tempo não me permite mais, mas eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço a Deus que abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a todos.